Músico ou musicista, você saber que você vai começar a ganhar mais dinheiro com a sua música? Fica nesse vídeo que eu vou te explicar o porquê. Em meio a tanta notícia ruim que a gente tá vendo por aí nos últimos tempos, por conta de pandemia, de tudo isso, esse é um vídeo que a gente tá gravando para trazer para você uma boa notícia, uma esperança aí de que no futuro você vai começar a receber mais dinheiro com a sua música e você vai ficar sabendo já o porquê. Por isso que a gente deixou aqui no protetor de tela o Tio Patinhas, porque você vai ficar rico com a sua música. E o Souzinha também ali. Mas se você gosta desse tipo de conteúdo, se você no final desse vídeo gostou do que a gente trouxe e fez sentido, se inscreve aqui no canal porque a gente tá gravando vídeo toda semana e tem muito conteúdo bom vindo pela frente também. E antes de te explicar o porquê que você vai começar a ganhar mais dinheiro com a sua música, eu quero contextualizar historicamente tudo isso, mas de uma forma bem resumida. Antigamente tinha a geração que a galera comprava LP, comprava disco, comprava CD, comprava fita, e as pessoas eram acostumadas a pagar para ouvir música. Se você queria ouvir música, você pagava para ouvir elas. E no caso a geração dos meus pais, assim, por exemplo. Aí passou-se o tempo, veio o digital, veio a pirataria, veio tudo isso, e cresceu uma geração inteira, Limeware da vida aí, deve estar aparecendo login aqui em algum lugar da tela, cresceu uma geração inteira que não estava acostumada a pagar para ouvir música, tinha de graça na internet, não tinha porque as pessoas pagarem para ouvir. E foi passando o tempo, aí começou o iTunes, aí Steve Jobs entrou na jogada, começou a criar esse cenário novo, e com as plataformas de streaming está se acostumando as pessoas a pagarem novamente para começar a ouvir música. Então tá criando esse hábito de se pagar para ter esse consumo musical, e é aí que entra o resultado financeiro melhor para todos os músicos. Então, só resumindo, as pessoas pagavam para ouvir música, cresceu uma geração sem pagar para ouvir música, e agora as pessoas estão se reacostumando a pagar nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer, enfim, várias aí que tem no mercado. E só alguns dados aí que comprovam tudo isso que eu tô falando, dados aí com base no ano de 2020, para você entender, a indústria musical ela cresceu como um todo 7,4%, falando no cenário de streaming como um todo, o faturamento proveniente aí dessa forma de ganhar dinheiro cresceu 12%, e quando a gente fala só do Spotify, que é o líder de mercado, e com certeza você divulga sua música lá, se você ainda não divulga, você deveria divulgar, a quantidade de usuários na plataforma cresceu 29%, e se for falar de pagantes, assinantes do Spotify, cresceu 27%. Isso é muita coisa e você vai entender o porquê que é tão importante essa informação de crescimento de usuários pagantes dentro da plataforma. Ainda que muitas pessoas falem, e eu não tiro a razão dessas pessoas, que o Spotify, as plataformas de streaming ainda são uma plataforma que não remunera tão bem o músico, porque para ele ter uma verba muito significativa, como se você comparar com o CD, por exemplo, que o que dava para tirar de resultado dele e o que dá para tirar da plataforma de streaming, com certeza a plataforma de streaming paga muito menos por músico, por play, mas por outro lado, não é que não dá para receber dinheiro, ainda que você precise de volume, dá sim para você tirar uma receita boa do Spotify. Eu conheço muitos músicos, inclusive eu, que recebem uma verba boa de Spotify todo mês lá, caindo na conta, que conseguem, se quiser, viver só com a verba que recebe do Spotify. Então, ainda que não pague o quanto os músicos gostariam que pagassem, dá pra sim você tirar uma verba muito boa só desse digital. Eu vou procurar num grupo do Face, quando eu postei, que eu tinha recebido o meu primeiro dólar, só pra vocês entenderem essa caminhada. Eu vou colocar aqui, se eu achar, eu espero que eu ache, mas considerava que a gente ganhava $1 a cada 376 plays, e eu lembro que eu tava comemorando quando eu tive essa primeira quantidade. Nem tinha Spotify for Artists ainda, era pela plataforma da própria CD Baby, e lá eu considerei que eu ganhei meu primeiro dólar, e eu achei isso até meio mágico, assim, de você ganhar dinheiro com a sua música tocando online, e daí pra cima eu só cresci e hoje em dia eu recebo uma verba bem maior de Spotify. Se você for considerar aquilo que eu recebo com a minha carreira e com a minha banda, eu tô tirando mais ou menos um pouco mais de 4.000 por mês, uns 4.400 por mês. Na CD Baby, eu também vou colocar o print aqui na tela, eu devo ter recebido um pouco mais de $15 mil só com a CD Baby, e com a Trattori, que eu também distribuo por eles, algo entre 15 e 16 mil reais. E se você for considerar todo mês uma verba que eu já tô recebendo lá, que já é garantido que eu vou receber, isso é muito bom. Quando eu comecei lá atrás, eu não imaginava chegar nisso, só que eu sei que ainda dá pra crescer muito mais. E por que eu tô te falando tudo isso? Aí na tela também tá te mostrando qual que é no relatório da Trattori, a diferença que você recebe quando a sua música toca no free e quando a música toca no premium. Quando a música toca no free, no premium, se você comparar, é muito menor o valor que você recebe comparado à quantidade de plays que efetivamente isso dá. Então, por consequência, se a gente fizer Ota, cachorro! Vai ficar aqui.
Não tá gostando do vídeo, Souzinha? Parada chata. É, só bagunça. Se você for fazer um comparativo, então, considerando aqueles dados que eu falei de que a quantidade de assinantes está crescendo ano após ano e que quem ouve do Premium paga muito mais pro músico, então dá para imaginar que daqui para frente, com mais pessoas assinando, o músico, a tendência é que ele receba bem mais. Se a indústria da música tá crescendo e você faz parte da indústria da música, você também vai receber mais. Imagina se todos os plays que você recebesse hoje viessem de contas Premium. Com certeza o valor que você recebe seria muito superior ao que você recebe atualmente. E por isso que eu queria te trazer esse comparativo entre o Free e a conta Premium. Só para vocês entenderem até um pouco melhor, fazendo uma comparação aqui. Eu comentei, por exemplo, na CD Baby que eu já recebi $15 mil. Mas se você pegar só as minhas músicas do Eric Rosa, sem contar da minha banda, que também tem vários milhões de plays, só do Eric Rosa tem mais de 10 milhões de plays que eu já tive nas minhas músicas. A galera considera hoje que a cada 1 milhão de plays você receba $6 mil. Ou seja, 10 milhões de plays receberia $60 mil. Como todos esses 10 milhões de plays eu não consegui, tipo, semana passada, que essa régua serve para hoje em dia, eu recebo do Spotify desde, sei lá, 2017, talvez, 2015, alguma coisa assim. Imagina se esses $6 mil, se a cada 1 milhão de plays eu receber $6 mil desde aquele ano. Então já era para eu ter recebido aí $60 mil. O que não aconteceu na prática. Na prática eu recebi muito menos. Então, tendo esses números, você consegue ter uma noção de que o faturamento vai crescer, de que os músicos vão receber mais e todo mundo vai receber mais nessa indústria. Aí eu não sei se ficou muito claro essa parte, mas só para você entender então, ver se a gente coloca até, enfim, algum elemento aí que facilite a visualização. Imagina que desde 2015 eu recebendo a cada 1 milhão de plays $6 mil, hoje em dia era para eu já ter recebido $60 mil. Mas lá em 2015 não se pagava $6 mil a cada 1 milhão de plays, se pagava muito menos, se pagava bem menos do que se paga hoje. E por conta disso, em todos esses milhões de plays que eu já recebi, eu não recebi $60 mil, eu recebi $15 mil. Então olha essa diferença, imagina daqui pra frente, com esse cenário melhorando, tendo mais pagantes, tendo mais assinantes do Spotify, qual a diferença que isso não vai fazer. Lembrando que os ganhos do Spotify, isso que eu falei, esses ganhos que eu mostrei pra vocês, eles se referem somente a royalties, só o que você, a venda no digital, a venda pela distribuição. Isso não tá contando ainda os direitos autorais que você tem pela sua música tocando lá, que você recebe pela ECAD, pela sua associação, que tem o direito de execução pública e o direito fonomecânico. Mas isso é papo para outro vídeo, a gente pode conversar em outro vídeo especificamente sobre esse tipo de remuneração que muitos artistas, muitos músicos ainda não sabem, mas tem direito e você tem que prestar atenção para não deixar dinheiro na mesa. Então, beleza, mas isso a gente pode conversar um pouco melhor depois. E por que eu te mostrei toda essa minha jornada desde o primeiro dólar até o que eu recebo hoje em dia, esses mais de 4 mil por mês, 4 mil e poucos por mês? Por quê? Porque se você tá começando agora, é uma escadinha. Eu demorei alguns anos para chegar nesses números e com você não seria diferente. Se eu comecei lá do início sem nada, do zero, e consegui resultado, você também consegue resultado. E tem várias formas, trabalhando base de fãs, divulgando, divulgação em playlist. Então tem várias formas de você conseguir divulgar o seu som. Inclusive, falando especificamente sobre playlist editorial do Spotify, se você não sabe o que é isso, se você não sabe como ela pode te ajudar ou como entrar nessas playlists, a gente deixou um vídeo aqui no card para você assistir, que a gente gravou também. Mas o que eu quero dizer é, você consegue crescer no Spotify, você consegue divulgar o seu som para conseguir ter não só o retorno de base de fãs, mas também o retorno financeiro, porque precisa ter esse retorno financeiro, você precisa ver esse dinheiro entrando também para poder deixar a sua carreira mais sustentável. E se você acha que as coisas já estão muito grandes, que já chegou no auge, que o streaming, sei lá, vai morrer, enfim, que não tem mais espaço para crescimento e já tá tarde demais para você entrar e para tentar crescer, saiba que o mercado, apesar desse crescimento, o mercado de streaming ele ainda tem muito espaço para crescer, tem muito espaço para ele ocupar. O YouTube ainda é a maior plataforma que as pessoas ouvem música hoje em dia aqui no Brasil, não é o Spotify. Então saiba que tem muito espaço para crescer e se você estiver nessa onda, se você estiver nessa plataforma fazendo as coisas corretas, você vai crescer junto com esses números e vai cada vez mais ter uma remuneração melhor para a sua música. E lembrando até que, ok, beleza, o Spotify hoje domina o mercado, mas a Amazon Music está crescendo, tem outras plataformas, às vezes deixa de ser streaming, vira blockchain, vira NTF, NFT, não lembro agora. Mas enfim, podem surgir outras formas. O que eu quero dizer que é muito bacana, que está se construindo, é o fato das pessoas voltarem a pagar para ouvir música. E se as pessoas pagam para ouvir música, alguém recebe esse dinheiro. Então a tendência é um músico ganhar mais dinheiro. Isso é um cenário, ao meu ver, muito otimista, de muita esperança para o músico que muitas
muitas vezes encontra dificuldades de monetizar seu trabalho, de monetizar seu sonho, sua carreira. E lembrando, isso que eu falei de streaming é só uma das formas de você ganhar dinheiro. Eu ganho dinheiro de outras formas, direito autoral, rádio indoor, pode fazer close friends, grupo, enfim, tem várias outras formas de você ganhar dinheiro online com a sua música digital. Não tô nem falando de show, não tô nem falando disso, parceria com loja, tem várias coisas que você pode fazer para ganhar dinheiro, e isso daqui que a gente falou é só uma delas. Se você quiser, a gente pode gravar um vídeo falando de outras formas, ajudando você a ganhar mais dinheiro com a sua música. Deixa aqui nos comentários qualquer coisa, mas o recado do vídeo era justamente esse, para trazer um cenário de esperança como um todo. E se você curtiu, deixa aquele seu like que ajuda muito a divulgar esse som para mais músicos. Se você conhece algum músico aí que tá meio pessimista com tudo, que tá pensando em desistir da carreira, manda esse vídeo para ele, que com certeza a semente que você plantar hoje, você vai colher lá no futuro e vai se sentir muito feliz de estar plantando essa semente hoje. E agora, pra gente finalizar, eu tô deixando aqui do lado 2 vídeos para você, um deles inclusive falando como entrar em playlists editoriais no Spotify para você divulgar seu som, para você conseguir mais resultado, e um outro vídeo que a gente escolheu com muito carinho também. Vou ficando por aqui e tchau, tchau!